Olá, muito bem. Estamos de volta com mais um Ponto a Ponto com o Marquinhos, aqui nos estúdios do No Ponto SC, na Meia Praia em Itapema, onde nós vamos mais uma vez tratar de assuntos relevantes de nossa região, trazendo personalidades como a gente sempre faz todas as semanas aqui no portal No Ponto SC. Obrigado, seu carinho, a sua audiência, você que nos acompanha pelos vídeos de podcast, assistindo aqui no nosso canal do YouTube, ou você mesmo que ouve apenas aí o podcast, seja onde você estiver. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja sempre bem-vindo. Bom, deixa eu fazer um agradecimento todo especial aqui aos nossos patrocinadores. Os conteúdos do portal No Ponto SC estão no ar, no oferecimento de Sicredi, P4 Telecom, Espaço Online Informática, Disque Shop Itapema Barracuda. Alô, Clodoaldo, o Santos tá feio, hein? Mas o chopp é o melhor aqui da nossa região, tá? Águas de Bombinhas, também Manecar Veículos, Onasa Itapema, Quinotem Jeans, Cine Gracker, nosso cinema de Porto Belo, Lojas Colombo, Supermercados Sandi, EBS Empresa de Saneamento de Porto Belo, Lipstop Lavacar, Unimed Litoral, Marmoraria Molinari e Deon Móveis Planejados ajudam a trazer até você os conteúdos aqui do portal No Ponto SC e também os nossos podcasts. Tudo bem, eu tenho a honra e o prazer de trazer aqui nos estúdios pela primeira vez Denis, ele que é gerente administrativo, diretor... Superintendente de operações. Superintendente de operações. Ao lado o Artêmio. O Artêmio tem que função, Artêmio? Sou gerente de manutenção e operação. Muito bem. Da Conasa Águas de Itapema, a companhia que presta o serviço de abastecimento e tratamento de esgoto aqui no município de Itapema. Aliás, eles estão aqui para falar de novidades, para a gente fazer um balanço dos últimos anos, em especial também do verão, né, Denis? Se você me permite, eu gostaria de destacar que estamos acabando o verão. O verão termina agora no próximo dia 20 e 21 de março, né, e foi uma temporada de expectativa de todos, né, e ao que todos estão falando, foi uma boa temporada. Comércio vendeu, os hotéis receberam aí os nossos turistas, os aluguéis aqui em nossa região, e a região movimentou, talvez até além daquilo que foi esperado, mas a gente sempre teve, todos os anos, um grande problema aqui em nossa região, que era a água, que era o tratamento de esgoto. Faz um balanço para a gente como é que foi essa temporada 22-23. Seja bem-vindo. Ô Marquinhos, bom, primeiro obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui no ponto com você aí e podendo ter essa oportunidade de bater um papo com o nosso público. Bom, a temporada foi, no balanço geral, foi muito boa, né? Foi recorde de produção de água e de tratamento de esgoto, tendo referência como temporadas, não levando em consideração as temporadas da pandemia, né, porque não foi, da pandemia foi menos pessoas aí, foram menos pessoas aqui para o litoral. Tivemos alguns problemas pontuais, né, na temporada, como a gente abastece quase 70 mil economias, então algumas coisas sempre dão problema. Normal. É normal, né? Lógico. Aí você não tem como. Até porque é uma cidade que cresce diariamente, né? Então. Uma cidade que cresce a 5% ao ano, né? Isso é uma coisa surreal no país, né? Entendi. A engenharia sua a camisa para acompanhar esse crescimento. É difícil. Mas a gente conseguiu passar a temporada muito bem. Tivemos alguns problemas, por exemplo, no tabuleiro, né? Teve um problema lá e nós fazemos a modelagem hidráulica, né, só para explicar melhor como é que nós trabalhamos, né? Nós rodamos as modelagens hidráulicas e sabemos dos pontos que poderiam dar problema e nós corremos atrás antes, né, para fazer as obras necessárias para não ter esse problema. Acontece que o tabuleiro, ele vem crescendo, tem alguns prédios lá que crescem, fizeram as obras e entregaram, e na modelagem não estava todas essas economias desses prédios. Então ela não apontou que teríamos problemas nessas ruas. Foram 3 ruas ali que deu problema. O Arthur não pode me lembrar aí, mas assim... 622, 627, 32... Isso. Então, assim,
Nós vamos falar hoje de um tema aqui que vai nos ajudar a não ter esse tipo de problema, que é a prova digital. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema e aí você vai entender que poderia ser, se tivesse funcionando isso aqui já, nós teríamos evitado esse tipo de problema. Então, se nós soubéssemos realmente quando a pessoa vai pedir a ligação de água, quantas economias está sendo pedido, nós já vamos dizer, olha, para esse número de economias nós precisamos fazer alguma intervenção. E o que não foi feito naquela hora, porque quando foram pedir as ligações, eram umas ligações comuns de obra, e depois se passou por uma ligação que era para um prédio de muitas economias, são vários prédios ali. Eu acho interessante abordar esse tema, dele, se você me permita, até para que a gente possa levar aí ao seu João, Dona Maria, ou aqueles que nos ouvem, que não tem lá muito conhecimento técnico. Mas o que eu estou entendendo é que, na verdade, quando foi feito o contrato, quando vocês chegaram em Itapema e projetaram Itapema para médio, longo prazo, né? No primeiro contrato, depois foi renovado, não existia esse boom da construção civil que existe hoje. Então, assim, se projetava um crescimento no município, mas depois nós tivemos outorga onerosa, nós tivemos o atrativo de grandes empresas, grandes empresários. E a construção civil hoje é o principal que move aqui a nossa região do litoral norte, a ponto que Itapema é o segundo metro quadrado mais caro do Brasil. Estamos vendendo apartamento em milhões. Mas onde antes, num bairro, e até mesmo o Tabuleiro que você citou, né? A gente dizia, meia praia você tem uma noção dos prédios. E isso começou a ir para dentro do Morretes, que começou a ir para mais dentro do Morretes. Hoje já está no Tabuleiro, daqui a pouquinho está no Ilhota. É um crescimento desproporcional ao que se refere ao Brasil. É um crescimento gigantesco. É isso mesmo? Aí, digamos, aonde estava programado para, vamos lá, 15 mil ligações de água, agora você tem que dar conta em 50 mil. Porque o prédio cabe mais gente do que numa casa, é óbvio, né? Exatamente. É isso? É isso. Quando o crescimento é horizontal, é tudo mais fácil. Claro. Quando há a verticalização, a mesma infra que abastecia antes uma ligação, com uma economia, ela vai abastecer uma ligação com 200 economias, com 300 economias. Então, é a mesma rede que está lá. Tem que ter mais pressão, os diâmetros têm que ser alterados, eles têm que ser aumentados, né? Redimensionados para atendimento. Sim. Então, hoje nós estamos mudando um pouquinho de como é feita a ligação, né? De como é feito o pedido da ligação, Tá. para a gente saber exatamente o que vai ser construído lá. Perfeito. Para saber se a demanda que vai ser exigida com essa construção, nós conseguimos atender. É adaptar-se à realidade da atual situação, né? Exato. Com esse crescimento exponencial. Mas assim, antes da gente chegar nessa questão, me diga, temporada de verão, eu imagino que no planejamento da companhia deve ter se planejado, olha, embora você falou, 2021 para 2020 para 2021, 2021 para 2022, em razão da pandemia, foi uma realidade. Agora, 22 para 23, já tinha uma expectativa de crescimento da entrega que vocês precisariam fazer. Sim, claro. Do geral, foram feitas várias obras, né, para atendimento, incremento de adutora, né, redimensionamentos, mas alguns, como eu disse, foi pontual, né, não foi generalizado. Tá. Foram pontuais os problemas em que nossas equipes foram lá, resolveram. Do caso do Tabuleiro, não tinha muito o que fazer, mandamos pipa, né, carro-pipa, quando a pessoa pedia, a gente mandava o carro-pipa lá abastecer, porque não havia nada que nós pudéssemos, no momento, fazer para que chegasse essa água através da tubulação. Em plena temporada, abrir a rua, mudar encanamento. Então, o que nós estamos fazendo, o que já estava previsto para fazer, né, e já está em andamento, nós estamos desapropriando um terreno é conhecido como Morro da Linguiça, né? Todo mundo conhece como Morro da Linguiça. Nós vamos implantar um reservatório ali de 5,5 milhões de litros ali. Isso já vai atender toda essa faixa, que teve um probleminha aí, e o Morretes. O Morretes, a modelagem já havia apontado problemas em algumas ruas, né? Como o reservatório ainda é uma obra demorada, só desapropriação, implantação dos muros de arrimo, e tudo, é uma obra bem demorada. Perfeito. Então, até que a obra fique pronta, no Morretes, antes da temporada, nós havíamos implantado 2 boosters
para melhorar as pressões dessas ruas que teriam problema. Que a modelagem já tinha apontado. Então, a rua 402A e B. 402A e B. Então, essas ruas não tiveram problema nenhum. A falha foi de nós não sabermos, naquele momento, em que esses prédios que tinham pedido a ligação e tinham mudado, né? Então, a modelagem não tinha essa informação dentro dela. Certo. Por isso que nós vamos mudar como é feito a solicitação da ligação de água hoje. Essa construção aí desse reservatório já está se pensando também a médio prazo, digamos assim, porque a cidade está crescendo 5%. Vocês já estão preparando uma obra pensando também no futuro, das outras obras que vão chegar e serem implantadas. Como você disse, a cidade, a gente corre atrás para manter. Entendi. Né? Não há como. É o que eu digo sempre para todo mundo aqui em Itapema, quando falo assim, mas a temporada, vocês têm que construir... porque as coisas são feitas para o turista. Sim. Porque você imagina que a cidade de 76 mil habitantes, com a estrutura que a gente tem hoje, não precisava fazer mais nada até o final do contrato. Já atenderia a população tranquilamente. Mas questão é um período sazonal. Tudo é feito aqui em Itapema para atender o turista, para atender a população flutuante, né? Que é o que movimenta, né, a economia da cidade hoje, é o maior... É a nossa indústria que a gente chama. É a nossa indústria, né? Então... o itapemense hoje tem que valorizar o turismo, com certeza. E é o que nós fazemos. Nós fazemos as obras para atender não só a população de Itapema, quanto os turistas também, né? Então nós temos reservatórios gigantescos, nós temos azetas com a capacidade de 700 litros por segundo hoje, para atender esse pessoal que vem para cá. Então, quando nós vamos construir esse reservatório de 5,5 milhões, e já tem previsões de outros reservatórios que devem ser construídos a médio prazo. A Conasa tem um contrato em vigência, tem mais quantos anos pela frente ainda? Até 2044. 2044. Então dá para planejar com tranquilidade aí, nós estamos em 2023, são mais 21 anos pela frente. Sim. Tudo que é feito enterrado hoje, que são adutoras, é tudo planejado já até final de plano, até 2044. Para não ter mais que refazer. Entendi. Né? Como você disse, o contrato, quando foi feito com a Conasa, ninguém imaginava naquela época Sim. que ia se tornar o que é hoje. Vai se tornar uma metrópole aí. Claro. Até porque se todo mundo imaginasse isso, todo mundo teria investido aqui em Itapema. Sim, né? claro. Bom, algumas pessoas acabaram, por sorte ou por planejamento antecipado e visionário, hoje estão bem na vida porque realmente, ou mesmo, né, por herança e por aí vai, hoje estão bem na fita, vamos dizer assim, porque viram esse futuro aí de Itapema. Mas, bom, a Conasa, a companhia preocupada então com esse crescimento e a adaptação que precisa ser feito de novas ligações, novos padrões, como você falou. Antes existia explica isso pra gente, um padrão de pedido de ligação. Sim. E aí vocês eram, digamos, surpreendidos depois que precisava entregar água, é isso? Sim. O padrão, esse padrão não depende só da Conasa, né? Nós dependemos, a FAASE tem a parte dela, não é isso? A FAASE tem a parte dela e a prefeitura também. Então somos os três que trabalhamos em conjunto para que isso, que tem a parte ambiental, que tem que ser cumprida, e tem as documentações que a prefeitura exige para que faça a ligação. Perfeito. Então, pensando nessa burocracia toda, porque acaba sendo burocrático, mas é o que eu digo sempre, o mínimo de burocracia tem que existir, porque senão não pode virar uma bagunça. Claro, né? Tem que ser um negócio organizado. Exato. Mas nós temos que mitigar essa burocracia para facilitar a vida de todo mundo. Então, as pessoas tinham que ir até a companhia, fazer o pedido, ir na prefeitura, pegar uma declaração, ir à companhia, fazer o pedido, e assim, e eles só diziam ali que isso era um acordo que tinha entre a FAASE e a gente, as informações que estavam ali. Então ele falava que queria uma ligação de água que era para uma obra. Certo. Né? Então, o que nós pensamos? Primeiro, quando são prédios e grandes condomínios, mesmo que sejam horizontais, é um camalhaço de projetos que eles têm que mandar. E é tudo papel. Imagina, só no ano passado foram 120 solicitações de condomínios e prédios ali de ligações novas. Coisas surreal, 120. De projetos. De projetos. De ligações com projetos. Sem as ligações domiciliares. Certo. Estou falando de prédios. Certo. E
condomínios. Certo. O que significa aí que volta naquilo que a gente estava falando antes, 120 pedidos de prédio, mas se cada prédio tiver aí, vamos lá, o quê? 40 apartamentos? 50 apartamentos? Mais, né? Nós estamos falando aí mais de 1.000 entregas em consumo, é isso? Isso. Então, o que nós fizemos, né? Vamos agilizar esse trâmite, né? Porque é muita solicitação e nós temos que fazer algo para que seja muito mais fácil, mais prático, e até mesmo para a gente analisar os projetos e fazer as evolutivas, né, de correções. Então, fomos em busca de uma empresa que nos fornecesse uma plataforma para isso, né, que é o Aprova Digital. Então, contratamos a empresa, o Aprova Digital está aí já, nós tivemos assim dos com, né, participamos com eles da evolução dessa plataforma, apresentamos e deixamos em aberto para qualquer crítica que tiver em relação ao trâmite, como ele é feito, a gente pode alterar também junto à empresa e para facilitar cada vez mais. Ele ainda pode ser modelado. Sim. E assim, qual que é o bom dele? A pessoa não precisa mais ir lá, né? Da onde ele estiver, ele entra no nosso site, o Artemio vai explicar um pouquinho de como que é depois, se tiver a possibilidade. Claro, com certeza. E ele entra na internet, no nosso site, acessa lá a Aprova Digital, e aí ele começa a inserir as informações. Uma das grandes, uma das coisas mais importantes ali que eu vejo é de como vai ser feito esse trâmite, que ele vai ter que dizer para a gente ali qual é o número de economias que ele pretende fazer. Porque ele está fazendo ali sem um projeto, às vezes, só com um croquis, para pedir a ligação para começar a fazer a obra dele. Perfeito. Mas ele não vai deixar de dizer quando que tem que ser de economia. Para a gente dizer, olha, se você tem 500 economias nesse lugar, nós vamos ter que fazer alguma intervenção nessa rua. Entendi. Para não acontecer o que aconteceu. Entendeu? Isso. E aí eu vou jogar isso dentro da nossa modelagem hidráulica e dizer, olha, as pressões, se eu fizer esse empreendimento, as pressões que já estão em 12, 13 MCA, que o limite é 10, vai cair para 5. E aí eu perco qualidade. Então nós vamos ter que fazer. Aí você não entrega aquilo que o consumidor deseja e aí vem as reclamações. Isso. Só para... Eu acabei de esquecer de complementar ali no tabuleiro, para deixar o pessoal mais tranquilo. Nós já colocamos todo o crescimento ali já previsto, os acontecimentos que tivemos problemas, e já estamos fazendo a obra a partir do mês que vem. Já vamos estar incrementando ali quase 200 metros de adutora, com os diâmetros de 150 milímetros ali para resolver o problema. Até que o reservatório fique pronto. Entendi. Depois do reservatório pronto, até 2044... Não tem erro. Mais até porque isso que é engraçado, né? Quando você está falando e a gente nem imagina que isso pode acontecer. Eu passo na BR-101 ali todos os dias, né? Em razão de ir a Balneário Camboriú, onde eu trabalho na rádio lá. Quando você olha para o lado esquerdo ali, realmente, o tabuleiro teve um crescimento, um prédio do lado do outro, conjuntos de prédios e novos empreendimentos comerciais que chegaram, é impressionante. E a gente mal sabe que tem todos esses pequenos detalhes, né? Para poder entregar um produto de qualidade, que é a responsabilidade de vocês, né? Quando a Conasa me mandou para cá, Marquinhos, foi em 2019, fevereiro de 2019, fez 4 anos agora. Tá. Eu olhava para o lado de lá, dava para contar nos dedos o número de prédios que tinha para o outro lado da rodovia. Verdade. Olha como que está aquilo hoje. É surreal. É surreal. Em 4 anos, o tanto de prédios que foram construídos. Chega a ser assustador. O número de prédios é muito alto. E você sabe que recentemente a gente teve a oportunidade, inclusive convido você a acompanhar, se você não acompanhou, nós temos um podcast gravado recentemente aqui com o diretor executivo do Sicredi, o Arão, né, que o Artemio até disse, eu conheço o Arão, diretor executivo, e por meio de números reunidos entre a Sinduscom, entre a cooperativa Sicredi, nós temos uma projeção de crescimento aqui para a nossa região, baseado em números, não é em achismos. Nos próximos 10 anos, esse assustador continua, tá? Sim. Continua. Então, assim, a gente entra em detalhes ali naquele podcast com o Arão, que é uma coisa impressionante. Quando, inclusive, uma das falas que eu sempre me tenho muito na mente, ele fala assim, quando você ouve falar em PIB, ele está aqui.
Quando você ouve falar em oportunidade, ele está aqui. Quando você ouve falar em emprego, ele está aqui. Aqui que eu digo, aqui o litoral norte catarinense. Sim, O que envolve Itapema. sim, claro. Esse crescimento, assim, ó, eu estive com o Arão, eles estiveram lá com a gente, né? Porque Sim. eles vão construir uma regional aqui em Itapema, fantástico. Né? Aliás, está em construção ali São quase 300 pessoas trabalhando ali dentro, lá no Morretes. Isso. Não, a gente achou fantástico o projeto, muito bacana, a gente vai dar todo o apoio que eles precisarem lá também. Sim. Que a gente vê que o saneamento, sem o saneamento, Itapema não seria o que é hoje. Com certeza não conseguiria ser. Como qualquer outra cidade, né? Se não tiver saneamento, não tiver saúde ali, e condições de ter uma água com qualidade, um esgoto tratado, ela não cresce como ela tem que crescer. E se crescer, vai ser daquele jeito, né? A gente sabe como algumas outras conseguiram, mas daquele jeito. Então o Itapema está num caminho muito bacana de crescimento aí, com o saneamento com certeza é o caminho. Bom, aí pensando então, o Artemio vai entrar no nosso bate-papo aqui na nossa conversa, pensando nesse crescimento assustador que a gente tem dia a dia aqui na nossa cidade, né, Artemio? Foi desenvolvido por meio dessa plataforma digital, por meio dessa empresa que entregou esse produto para vocês, pedidos de novas ligações sem precisar ir na companhia, é isso mesmo? É isso aí. O intuito, né, facilitar o trabalho de quem lida com isso diariamente. Então, desde toda a parte de cadastro, né, a criação de conta, a gente priorizou ter um segmento para o responsável técnico, né? Por exemplo, empresas de engenharia, que hoje a gente tem várias aqui no município. Então, a empresa de engenharia ela vai ter um cadastro único que ela pode estar fazendo esse trabalho para mais de uma construtora, que é o que normalmente acontece. E além disso, se a própria consultora tiver o interesse de estar fazendo as solicitações em nome dela mesmo, sem um representante técnico ou legal, ela pode estar fazendo também. E voltado também para o usuário com o intuito de fazer uma ligação só. Então, todo esse trâmite que antigamente existia do nosso futuro cliente, né? Ele está unindo as documentações de forma física, né? Como o Denis mencionou, juntando os papéis para ir lá apresentar, isso vai ser tudo transformado em modo digital. Em paralelo a isso, dentro do sistema que hoje ele existe, né? Que envolve o planejamento urbano, a FACE, a gente também se reuniu com eles, onde eles também estão fazendo alteração para o processo digital. Então vai ser um avanço de forma ampla, né, para todos os segmentos ali, que é o ambiental, o de planejamento, para que tenha essa facilidade, né? Então não é algo que a gente vai pedir digital, mas aí tem parte dele que vai ser impresso. Então a gente tentou unificar de tal forma que vai ser feito ali de forma mais ágil possível. E além disso, a gente também trouxe outras melhorias, né, dentro do nosso conhecimento e trocas de ideias com as empresas de projetos, onde a gente segmentou a nossa avaliação de forma mais objetiva, porque antigamente a gente exigia parte de um documento, né, que tem relação aos projetos, que demandava tempo de projeto, né, de desenvolvimento. E que isso acabava não sendo um desperdício, mas num momento que não era necessário a gente avaliar o contexto total da obra em relação a projeto. Perfeito. Né? Então, hoje, o usuário, né, que vai estar fazendo a solicitação, ele vai trazer informações objetivas, até por uma possível viabilidade de atendimento, né? E com aquelas informações a gente já vai ter o cenário completo, desde o que era muitas vezes apresentado só lá no final para nós, como é o caso até que o Denis mencionou, de alguns prédios que a gente só tinha informação que ele ia ser realmente um prédio lá no final. Então a Conasa muitas vezes ela era esquecida no meio do processo. Perfeito. Onde vários casos a gente chegava a ter o conhecimento quando o prédio já estava praticamente pronto para ser entregue. E foi casos pontuais que aconteceram ali no tabuleiro. Na verdade, nós estamos falando, inclusive, da entrega da água, mas é a água e tem a questão do esgoto também, né? Porque, Sim, né, sim, se a gente duplicar esse assunto aqui, nós vamos... Claro, né? claro, com certeza. O recolhimento também desse tratamento para poder levar até a estação, né?
Como os diâmetros mínimos do esgoto são 150 milímetros, eles já são, né, já tem uma capacidade de transportar água. Da água, os diâmetros mínimos já são mais apertados, assim. Certo. Então, quanto mais a gente está com as pressões já meio que no limite em alguns pontos. Entendi. Então sofre mais. Até porque, salvo engano, me corrijam, a água já é, mesmo antes da chegada de vocês, algo que já era uma realidade em Itapema, que obviamente foi ampliado, foi melhorado, mas o tratamento de esgoto não existia, então por isso essa diferença, né? Sim, sim. Bom, a água também, eu não estava aqui, mas a história é que era pipa para todo lado, né? Sim, sim. Não tinha na rede, né? Teve que ser ampliado muita coisa. O que o Artemio falou que eu acho interessante citar é que na meia praia, por exemplo, né? Muitas ligações no passado foram feitas com o pedido deles, né? E quando se tornaram os prédios, eles não pediram para ser feito o redimensionamento dessas ramais. E tem prédios hoje que sofrem com isso na temporada. Nós já notificamos eles, né? Já foram notificados de que eles têm que fazer uma adequação interna, porque o ramal que está lá não atende o prédio. As nossas pressões estão lá com 30 MCA, com 28 MCA, como eu te disse que o mínimo seria 10, em 28, 30, e o prédio não consegue ser abastecido. Por quê? Porque na temporada a gente sabe dos apartamentos que são alugados, mas que o pessoal coloca ali um pouquinho de gente a mais ali dentro. Um pouquinho não, você está sendo modesto. Na verdade, a gente sabe como funciona a região e é uma realidade. Então, levando além da conta, que eu não tenho a parte técnica na cabeça, o Artemio pode ajudar, o Denis está aqui justamente para isso, mas quando você fala em unidades consumidoras, né, que antes era um pedido de uma ligação que virava 50, 60, 80, 100, pela uma questão do prédio, 2 quartos, 3 quartos, uma família com 2, 4, 6 pessoas, você multiplica isso num apartamento 10, 12, 15. Sim. É isso. Que vão consumir. Para você ter ideia, nas nossas modelagens, são adotados os seguintes números. Para baixa temporada, 3,14 pessoas por economia. Tá. Na alta temporada, a gente coloca uma média de 5. Que é uma média, né? Uma média. Tem lugar que vai dar 20, tem lugar que não vai dar ninguém. Ninguém, vai ficar fechado. Isso. Tá. Então, a média é 5. Então, você vê é quase o dobro. E mesmo assim, as pessoas têm com essa alta, eles têm um ramalzinho ali para atender uma casa com 3 pessoas, 4 pessoas. E de repente ela pode receber 15, 20. Cada apartamento, né? Sim. É verdade. Sim. Sim, entendi. Então, ele tem, o engenheiro que construiu a obra, ele tem que ir lá, né, pedir, olha, eu vou entregar um prédio agora, aquela ligação lá, você tem que fazer uma adequação. Mas não foi feito. Então, tem vários prédios na minha praia que precisam rever isso aí. Então, hoje em dia não vai acontecer mais, porque já vai dizer pra gente quantos, já vai fazer outra situação. Nós fazíamos a ligação, que ele falou assim, eu quero ligação para a minha obra. Não falava quanto que era, a gente fazia a ligação. Depois de um ano e meio, dependendo do tamanho do prédio, ele terminava ali 2 anos. Olha, agora eu quero adequação você acabava de cortar o asfalto, ter repavimentado, ele ia lá e falou que era uma adequação, logo depois que terminou a obra. Lá vai a gente quebrar de novo. Quando o pessoal vê quebrando de novo, vai falar, olha lá, Conasa, quebrando o mesmo lugar que há 2 anos atrás eles quebraram. Exatamente. Né? Então, a conta fica tudo na nossa conta, né? Quantas vezes eu ouvi essa reclamação? Olha lá, passou o asfalto, lá tá a Conasa quebrando, e não deixa igual. É isso aí. Então a gente fala, foi tudo pensado nessa plataforma. Nós já vamos fazer de acordo com o que você vai precisar para a obra pronta. Ela já está operando? Já está operando. Então, ou seja, a plataforma já está no ar, as pessoas... Desde o dia 27. Né? Desde o dia 27 já podem fazer esses pedidos ou devem fazer, porque ainda continua o processo de atendimento físico, não? Vai continuar, porque até que pegue essa cultura, né? Às vezes tem pessoas que têm mais dificuldade de acessar, mas isso aí com o tempo vai se adequando. Perfeito. Então a gente vai fazer os 2. Com certeza vai chegar um momento que a gente vai parar de receber essas papeladas lá dentro e ser obrigado a fazer pelo site, né? Não significa que essa papelada, digamos assim, ela continua sendo necessária, mas a pessoa ela apenas informa. Ela manda tudo digital. Os documentos, tudo digital. Uma novidade aqui, primeira mão, ainda não tem essa notícia, você vai ser o primeiro. Legal. Essa semana eu estive lá com o Marcelo, né? Da captação, o secretário de planejamento. Secretário de planejamento hoje, né? Junto com o nosso comercial.
que eles vão nos dar um acesso à plataforma deles, desses documentos que são pertinentes à ligação de água, para a pessoa não precisar mais pegar o papel da prefeitura e levar até a companhia também. Entendi. Então, ele chega, ele faz o pedido, nosso pessoal já puxa da prefeitura, que ele já foi da prefeitura entregar todos os documentos, já puxamos os documentos e já fazemos sem ter que ir lá na prefeitura e trazer para a gente. Mas eu acho que isso é essencial. A gente está vivendo na era digital, a gente tem que facilitar. E a gente usa aquela expressão hoje, tempo é dinheiro, né? E realmente, porque você ir lá na prefeitura, aí você está criando uma demanda na prefeitura, você tira, aí você vai lá na companhia, você cria uma demanda na companhia, né? Você vai na face, cria uma demanda na face, que pode ser resolvido hoje, às vezes, por alguns cliques e alguns minutos. Sim. Só esclarecendo que isso ainda não está, vai ser daqui uns 10 dias, a gente está em trâmite de implantação ainda. Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. Bom, isso é importante. Bom, passamos de meia hora, tá? Você viu como é rápido, como é legal, rápido, como é né? bacana o podcast? É muito bom. Isso é legal, porque é descontraído e a gente pode levar a informação com conteúdo e com qualidade. Eu quero agradecer demais ao Denis, colocar o No Ponto SC sempre à disposição, quando precisar levar informação à comunidade, né? Hoje nós, assim como vocês estão se adaptando, a gente se adaptou à realidade hoje também, né? O podcast é uma realidade, de uma forma de falar com o pessoal aí nas redes sociais, na internet. É diferente tentar levar o conteúdo para que a pessoa possa ser informada e ter proveito. Isso, acho que isso tem mudado a vida de todos nós, a gente tem aprendido aí sobre essas novidades. Obrigado, Denis, sempre à disposição, tá? Nós que agradecemos a oportunidade aí, Marquinhos, e pela parceria. E estamos à disposição também. Se tiver alguma novidade aí que o pessoal tenha ansiedade de saber, é só nos chamar que estamos à disposição. Você também, Artêmio, seja sempre bem-vindo. Foi um prazer te conhecer, não conhecia o Artêmio antes e estamos sempre à disposição no que precisar. E parte técnica, já vi que é com você que a gente tem que tirar as dúvidas, não é isso? Podemos. Então, tá bom. A linha de front. Bom, obrigado a você que nos acompanhou em mais um vídeo de podcast, também pelos áudios de podcast. Continue acompanhando o portal de notícias no Ponto SC. Como a gente usa o nosso slogan, a informação aqui é no ponto certo. Nós não temos sensacionalismo nem imediatismo. Tratamos a informação com responsabilidade, seriedade e credibilidade. A todos, fiquem muito bem, um excelente dia. Continuem acompanhando nosso trabalho e até a próxima. Tchau.